Oi, oi, gente! Boa noite! Estou aqui outra vez. Estamos ao vivo aqui no canal Mais Psicólogos. Hoje nós vamos tratar dos tipos diferentes de bullying. Eu vou esperar as pessoas chegarem para a gente começar o nosso tema de hoje. Para quem não sabe, o nosso tema de hoje são os diferentes tipos de bullying. Por favor, me respondam se vocês estão me ouvindo e me vendo bem, se tá tudo bem com a transmissão de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem algum relato que queiram compartilhar aqui com a gente hoje, a gente vai falar dos tipos de bullying. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem ir mandando. A Marisa já tá online, a Edilza já tá online, a Veralice também. Boa noite para todo mundo que tá chegando. Bom, antes de tudo eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou a Stephanie, eu sou psicóloga. Toda terça-feira, às 8 horas da noite, eu tô aqui no canal do Mais Psicólogos, fazendo uma live com temas diferentes acerca da psicologia. O tema dessa semana é o bullying. Então, também fiquem à vontade para mandarem sugestões de temas, se vocês têm curiosidade, que vocês têm dúvidas, ou que queiram saber mais mesmo de algum motivo. Deixem tanto aqui nos comentários de vocês, quanto vocês podem procurar a minha página no Facebook, é Psicóloga Stephanie Nebó. Lá também tem um link, um post que vocês podem comentar o que vocês querem saber mais, dúvidas, sugestões de temas. Boa noite, Nina. Boa noite, Natércia. Boa noite, Jane. A Ivani também, boa noite. O Rafael também, boa noite. Depois me falem de onde vocês são também. A Edilza falou que não tá muito bom, que tá travando. Tá travando para todo mundo, tá travando o som, tá travando o vídeo, ou vocês conseguem ouvir e ver bem? Ivone, boa noite. Imara, boa noite. A Vera Alice tá elogiando as minhas lives. Obrigada, Vera Alice. Isabela também, boa noite. Bom, gente, então eu vou começar falando um pouquinho do tema de hoje. Bom, o tema de hoje é um tema bem comum, que hoje todo mundo já conhece, já ouviu falar, que é o bullying. Aqui a Maria Vitória tá falando que é de São Bernardo do Campo. Gente, o bullying é um termo, na verdade, em inglês, né? Que na verdade a palavra chama-se bully, e aí virou-se bullying, que na verdade bully significa valentão, brigão. Então, bullying, para quem conhece um pouquinho de inglês, é o ING, então é valenteando, brigando, que na verdade é esse termo que é em inglês que a gente adotou aqui no Brasil. Essa definição surgiu só em 99, então é recente também essa nomenclatura bullying. Foi um professor que inventou essa nomenclatura, chamado Dan Owles. Ele inventou essa nomenclatura por conta de um incidente muito triste. Teve um massacre na Carolina do Norte, onde um ex-aluno entrou numa escola e atirou contra vários alunos ali daquela escola, daquela região. E aí ele começou a fazer um estudo sobre isso, sobre o bullying, sobre essa onda de ataques e formulou-se esse termo, tá? Então, mesmo que não tenha essa definição em português de valenteando, brigando, a gente usa hoje a palavra bullying. E o que é o bullying, né? Que todo mundo fala, a gente vê em jornais, vê em programas de entretenimento, vê aqui no Facebook muitos relatos, muitos casos, muitos textos falando sobre bullying. Mas o que é o bullying em si? O que significa a palavra bullying hoje? A palavra bullying, ela significa ser um ato de violência física ou psicológica de forma intencional e contínua de um aluno ou um grupo de alunos contra outro aluno ou contra outro grupo de alunos sem motivo claro. Eu tô falando aqui de alunos porque onde a gente mais escuta falar de bullying? Nas escolas. Mas o bullying existe em qualquer lugar, sejam em escolas, faculdades, empresas, onde for. O bullying é caracterizado
por uma violência física ou psicológica de um grupo de pessoas contra outro grupo de pessoas quando elas têm o mesmo nível hierárquico. Então, eu estou dando aqui o exemplo de aluno para aluno, mas pode ser de supervisor para supervisor, de professor para professor, mas tem que sempre ser de classes igualitárias. Isso fez sentido para vocês? Vamos ver o que vocês estão respondendo aqui. A Irinete está dizendo que é sempre bom aprender. A Elisiane está dizendo que não está travando lá no Rio. A Ivani tá dando boa noite. A Alane, boa noite. A Carla tá dando boa noite. Eu acho que muita gente não pegou, então, desde o começo. Ou vocês conseguiram pegar desde o começo e conseguiram escutar a parte teórica do que é o bullying? Quem não conseguiu, quer que eu repito agora, tá? Já que chegou bastante gente agora, porque, na verdade, eu queria... como é um pouco diferente, na verdade, toda semana eu tô aqui e eu sempre acabo dando uma aula um pouco mais didática, explicando um pouco mais de termos, de técnicas e tudo mais. Eu queria saber se hoje mais um bate-papo mesmo, se faz sentido, se vocês compreendem ou não, né? Então eu vou repetir, acho que algumas pessoas já estão falando que entenderam, que concordam, mas é assim, o bullying, ele é um ato caracterizado por uma violência ou física ou psíquica de um grupo de alunos contra outro grupo de alunos sem motivo claro. Por que eu falo alunos? Por que eu dou esse exemplo de alunos? Porque o bullying, ele é famoso por acontecer mais nas escolas, né? A gente vê as crianças, os adolescentes sofrendo muito de bullying. Mas em faculdades, em empresas, em qualquer lugar pode acontecer o bullying. O bullying, na verdade, ele é qualquer tipo de violência física ou psicológica de um grupo de pessoas contra outro grupo de pessoas. Ou seja, de iguais, de semelhantes. Então, de professor para professor, de aluno para aluno, de supervisor para supervisor, de técnico para técnico, sempre tem que ser de nível hierárquico igual. Não é chefe, empregado, não é professor e aluno. Não tem essa discrepância, são sempre do mesmo grupo. Tá? Por isso que a gente denomina bullying. Quando são grupos diferentes, aí é assédio, aí é agressão, aí são outros termos. Quando se trata de iguais, é bullying. Seja o que for, tá? Sejam profissionais, alunos, o que for. A gente vai conversar um pouquinho mais do ambiente escolar e de crianças e adolescentes, porque é onde a gente escuta mais falar, na verdade, né? Mas existem em qualquer outro lugar, tá? Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui. Boa noite. A Michelle está perguntando, mas por que sempre do mesmo nível hierárquico? Muito interessante. Michelle, por que do mesmo nível hierárquico? Porque daí que acontece a violência em si. Quando você está no mesmo nível, a gente denomina de bullying. É só por estar no mesmo nível mesmo, porque isso é uma violência de igual para igual. Porque quando tem um supervisor e um funcionário onde tem uma agressão psicológica ou física, a gente chama de... Como eu posso dizer? Tem uma carga diferente, né? Tem o abuso em si da autoridade, o abuso em si de ser chefe. Como é de igual para igual, a gente chama de bullying, tá? A Ana Cláudia aí tá perguntando, quando não é do mesmo nível hierárquico, a gente chama de abuso. Tanto abuso psicológico quanto abuso físico. Aí, seja o abuso que for, a gente vai trazer aqui alguns tópicos. Por que o abuso? Porque, vou dar um exemplo assim, por que a gente chama de abuso de chefe para funcionário? Porque o chefe, ele abusa da autoridade dele de ser chefe para poder fazer uma pressão psicológica ou para fazer alguma violência física. Por exemplo, se eu vou colocar no lugar de um chefe, né? Eu começo a fazer com que o meu funcionário faça tudo muito rápido e muito bem feito. Então, eu começo a pressioná-lo porque eu tenho esse poder. Eu tenho esse poder de abusar dele, da boa vontade, do tempo dele, para fazer o que eu quero na hora que eu quero. Tá? E a gente chama literalmente de abuso. Tá? A Elisiane tá dizendo não. A Elisiane não, pegou do começo, tá? Aline, boa noite. Obrigada, que responde bem, Michelle. Se ficou com alguma dúvida, você fala aqui, tá bom? Bom,
Outro ponto muito importante da gente distinguir. Bullying não é discussão e bullying não é briga. Desculpa, gente. O bullying vai muito além disso. O bullying, ele começa sem motivo algum. E a intenção de quem pratica o bullying é literalmente intimidar a vítima, é mostrar que é mais forte ou superior de alguma maneira. Ou seja, é sempre um ato intencional com um agressor ou um grupo de agressores querendo ferir outro grupo ou outra pessoa. Tá, e o que eu quero dizer com isso? Como assim não é uma briga? Quando a gente briga com alguém ou quando a gente discute com alguém, mesmo que seja de igual para igual ou de superior para inferior, de chefe para funcionário, enfim, a briga, ela tem um motivo. A gente, vamos supor, na escola, né? Quando eu dou essa aula... Porque eu dou essa aula que eu tô dando pra vocês, gente, eu dou essa aula em escolas, eu faço consultoria em escolas. Então, por exemplo, quando um aluno briga com outro aluno no futebol, ou briga na sala de aula por uma lição, ou o que for. Eles têm um motivo pra estar discutindo, pra estar brigando. A diferença é que no bullying não tem motivo. Aquela pessoa começa a discutir ou começa a querer implicar literalmente sem motivo nenhum. Não teve uma briga, não teve uma discussão, não teve uma predisposição para aquela circunstância acontecer. Ela simplesmente olha e fala, vou empurrar aquela pessoa, ou vou falar mal daquela pessoa, ou vou fazer uma pegadinha com aquela pessoa, do nada. Então o bullying, ele não tem um motivo claro. Uma briga, uma discussão, ela tem um motivo, aí você vai lá e discute e resolve-se a briga depois de um dia, dois, ou no mesmo dia, no mesmo momento. O bullying não, ele não tem um motivo específico, tá? É uma grande diferença entre brigar, discutir e bullying. Bullying não tem motivo aparente, não tem uma razão. E é intencional. Às vezes a gente não tá com a intenção de brigar com alguém, mas a gente briga, discute, coisas de relacionamento. O bullying, ele é intencional. Aquela pessoa, ela tá fazendo aquilo intencionalmente para ferir tanto psicologicamente quanto fisicamente o outro, tá? Deixa eu ver o que vocês estão perguntando. A Lauren Gonçalves. Assédio é uma forma de abuso ou outra categoria? Lauren, o que seria o assédio? Seria de um chefe? Seria do quê? Mas o assédio é uma forma de abuso, sim. É uma forma de abuso, sim, tá? E aí, uma pergunta que eu faço pra vocês, gente, é o seguinte. Quem nunca foi zoado ou zoou alguém, né? Que eles falam hoje em dia, que eu pergunto isso para os alunos nas palestras que eu dou. Quem nunca zoou alguém? Não fez uma piadinha, não empurrou assim sem querer, não fez uma fofoca, não colocou apelido como bola, rolha de poço, quatro olhos, girafa, baleia, enfim, esses apelidos bem clichês que todo mundo já conhece. Quem nunca passou por isso? De fazer isso ou de ter feito isso? Todo mundo já testemunhou qualquer tipo de brincadeira assim, seja na escola, seja hoje em dia em ambiente de trabalho, né? Como a gente viu recentemente essa semana, eu não sei quem acompanha o Facebook e os casos que o Facebook aparece, um funcionário processou uma grande empresa porque colocaram um apelido nele por conta de uma deficiência física que ele tem, e ele foi lá e processou a empresa e os funcionários da empresa por bullying. Então, o bullying acontece em vários ambientes. E todo mundo já viu essas brincadeirinhas acontecerem. Então, isso é bullying. É caracterizado como bullying nos dias de hoje. Tá? E existem 3 personagens marcantes no bullying, né? Nesse ato. Existe o agressor, que é quem pratica o bullying. Então, ele não só humilha a vítima, como ele também intimida as testemunhas que estão assistindo o bullying. Então, ele sempre tem a intenção de magoar ou de humilhar quem sofre, ele sabe e ele é consciente do que ele está fazendo. Ele sempre se sente mais forte, tanto física quanto psiquicamente, na hora que ele está praticando o bullying. Por quê? Porque quem pratica o bullying sabe o que está fazendo, sabe que vai fazer, sabe o que vai falar e sabe que vai magoar. Quem sofre o bullying não tá sabendo o que vai acontecer, né? Então, vou dar um exemplo muito racional, mas na escola, né? Você tá ali na escola, quem pratica o bullying sabe que vai ver aquele fulano e vai empurrar ele, né? Então, ele tá ali preparado para empurrar.
Mas aquele outro aluno, aquele outro fulano que vai ser empurrado, ele não sabe que 30 segundos ele vai sofrer um empurrão. Então ele tá despreparado, então ele tá mais fraco e quem pratica, obviamente, por contrário, tá mais forte. E o agressor, ele sempre ameaça a vítima. Exemplo, se você contar pra alguém que eu te empurrei, eu vou te empurrar mais forte amanhã. Ou eu vou te bater amanhã. Então, ele sempre ameaça com o intuito de que a vítima não conte pra ninguém que tá sofrendo esse tipo de assédio, tá? A Ana Tércia fez uma pergunta muito legal. Mas qual é o limite da zoeira e da ofensa? O limite é respeitar o outro. Então, por exemplo, uma coisa que a gente fala assim: por que que antes da gente colocar um apelido em alguém, a gente não pergunta para essa pessoa: ah, você se incomoda que eu te chame de fulaninha? Ah, não, de fulaninha eu não me importo. Mas e de ciclana? Ah, ciclana eu me importo. Então, é uma questão de perguntar, né? É uma questão de ter limites e ter respeito. E uma outra coisa que a gente fala muito é assim: o que eu não quero pra mim, eu não faço pros outros. Então, se eu não quero que me empurrem, se eu não quero que façam fofoca, se eu não quero que me ofendam, então eu não vou fazer com o outro. Porque se eu fizer, eu vou dar o direito ao outro de fazer isso comigo, tá? A Leidiane tá dizendo aqui pra gente: poxa, então o que algumas pessoas fizeram comigo era bullying. Foram quase 3 anos. Me custou muito caro. Vivia doente, fiquei muito depressiva. Leidiane, se você quiser conversar um pouquinho sobre isso, entre em contato comigo na minha página, psicóloga Stephanie Nebó, pra gente conversar mais um pouquinho sobre isso. E a Michelle tá dizendo aqui: o que eu observo, e já li algo a respeito, é que geralmente quem comete o bullying é quem está acometido por algum sofrimento e acaba descarregando em outro. Michele, pode ser que isso seja verdade, mas a gente não consegue generalizar isso porque cada um tem um motivo para fazer. Tem pessoas que fazem bullying porque querem participar, querem se enturmar. Tem pessoas que fazem bullying pelo mero prazer de ver o outro sofrendo. Tem vários motivos porque as pessoas praticam o bullying. A gente não pode dizer, ah, quem pratica bullying é porque sofre, tem algum sofrimento. Pode ser que alguém que faça tenha, pode ser, mas não é uma característica geral de todos, tá? Daí a gente teria que ver caso a caso, conhecer caso a caso. Não dá pra generalizar dessa forma, até porque a gente não consegue generalizar o indivíduo, né? E o que ele faz, o que ele sente, o que acontece com ele. Cada um tem a sua vivência, a sua experiência de vida, tá? Outra coisa, né? Então, tem o agressor, tem o espectador, gente, a testemunha, na verdade. E aí é uma coisa muito interessante, porque tem 3 tipos de espectadores, ou de telespectadores, ou de testemunhas, ou de cúmplices no bullying. Desses 3 tipos, tem uma que é a testemunha dos fatos, porque ela não sai nem em favor da vítima, ela também não se junta aos autores do bullying, mas como ela não faz nada, ela se torna também responsável pela continuidade do bullying. Ou seja, você tá aqui no seu mundo tal, e você tá vendo ali um bullying acontecendo, um xingamento, uma ofensa, uma agressão física, o que for. A partir do momento que você não faz nada, que é o que a gente aprende, né? Na verdade, não faz nada, não se mete, não sei o quê. Quando a gente não faz nada, a gente tá se tornando responsável por aquele bullying. Porque a gente tá vendo e a gente não tá fazendo nada. A gente tá deixando tanto o agressor sair impune, tanto quanto o agredido sofrer. Eu também não tô dizendo pra gente ali se meter no meio. Quando eu falo isso, eu falo porque conto isso com... Literalmente esse texto que eu tô trabalhando hoje, eu trabalho com crianças e adolescentes. Então, nessa hora, o que eu falo? Você tá sendo responsável pela continuidade. E o que você tem que fazer, na verdade, é buscar um responsável e mostrar a cena. Ou buscar um responsável e contar o que acontece.
Não é você se meter ali no meio, mas é você buscar um outro, uma pessoa neutra, que você saiba que pode resolver aquela situação para você. Então, você está compartilhando para alguém aquela situação e esse alguém que possa fazer algo para modificar aquela situação, ou naquele momento, ou posterior àquele momento. Tem um outro tipo de testemunha, que é aquela que atua como plateia e como torcida, que fica reforçando o agressor do bullying e fica rindo e dizendo palavras de incentivo para o agressor continuar fazendo o que ele está fazendo. É aquela velha típica, quando você tá vendo uma briga no chão, você começar a gritar, briga, briga, briga. Você tá super, hiper, mega incentivando o bullying. E qual que seria o tipo de testemunha ideal, né, que eu falo para os alunos e que eu tô trazendo aqui para vocês hoje? Quando eu falo sair em defesa da vítima, é meio o que eu já falei antes, que é buscar um adulto, comunicar a escola, buscar um adulto responsável, que você possa contar a situação, que seja um adulto neutro e que você consiga compreender que ele vai resolver aquela situação para você. Tá, Stephanie, e na faculdade? Igual. Procura um responsável na faculdade, um reitor, um professor, um coordenador de curso que possa resolver a situação por você. Tá, Stephanie, e no trabalho? Procure um supervisor, um gerente de RH, um diretor. Procure alguém de um cargo hierárquico maior que o seu, maior do que a pessoa que está fazendo bullying, para você contar o que está acontecendo, tá? A Roberta está perguntando aqui. Como detectar essa situação em crianças, tanto em quem sofre como em quem pratica? Como as escolas podem atuar para identificar o bullying? Rô, como é uma aula que eu tô dando um pouco expositiva, daqui a pouco aparece o como evitar e como perceber, tá? Mas o que eu posso dizer por cima, assim, agora? Como detectar em crianças se ela tá sofrendo bullying? Ela gostava de ir pra escola e de repente ela não gosta mais? Ela tinha amigos e de repente ela não tinha mais? Ela deixou de fazer, ela fazia lição de casa e deixou de fazer? Se ela perdeu algum interesse ou qualquer ou todos os interesses pelo ambiente escolar, algo tem ali, tá? Algo tem ali. Mas também, estou dando exemplos muito genéricos, porque é muito específico caso a caso, para também generalizar dessa forma. E quem pratica? Normalmente, quem pratica é aquele aluno popzinho na escola, tá? Então, que é amigo de todo mundo, que é sempre quem leva advertência, quem sempre leva suspensão, quem sempre os pais são chamados na escola por comportamento inadequado. Sempre é aquele aluno foco de evidência por alguma circunstância que fez, alguma história que aprontou. Sempre aquele aluno tem um foco de quem pratica o bullying, tá? A Priscila tá dizendo: você testemunhar uma agressão ou ameaça sem fazer nada para impedir te dá, de certa forma, um papel de agressor ou responsável? Sim, Priscila, foi o que a gente acabou de conversar aqui, né? Você se torna responsável pela continuidade do bullying, porque você permite que o agressor saia intacto e que ninguém consiga proteger o agredido, tá? A Eliane está perguntando: meu filho está perguntando como avisar a pessoa que pratica bullying sem recorrer aos pais ou diretoria da escola. Deixa eu ler de novo porque eu fiquei confusa. Peraí. Meu filho está perguntando como avisar a pessoa que pratica bullying. Ele quer avisar um coleguinha dele que esse colega pratica bullying para ele parar de praticar o bullying? É isso que você quis dizer, Elaine? Eu acho que eu não consegui entender muito bem. Se eu conseguir entender e é isso, me procura na minha página, psicóloga Stephanie Nebo, para a gente conversar um pouquinho melhor sobre isso. Mas o que eu posso dizer aqui é que seu filho quer avisar a pessoa que pratica, né, o agressor, que ele está fazendo bullying, é explicar como a gente está explicando aqui, ou mostrar essa live para ele, ou como a gente está fazendo aqui, né, respeitar o limite do outro. É aquela velha pergunta que você pode falar para o seu filho fazer. Fulaninho, você gostaria que fizessem isso que você está fazendo com o Joãozinho com você? Provavelmente ele vai responder que não, né? Então, se você não quer que façam com você, por que você tá fazendo com o fulaninho? Aí, acho que já ajuda um pouquinho as crianças a tomarem essa consciência, porque criança tem essa consciência, tá? Do que quer e o que não quer ser feito pra ela. É isso, bom, gente. E quem sofre o bullying, né? E aí, o agredido fica como?
Eu falo normalmente agora, porque de todas as pesquisas que a gente estuda, de tudo que a gente já observou, do que eu observei nas escolas que eu faço consultoria, é que quem sofre o bullying, o agredido, ele é sempre aquele aluno mais tímido, mais introvertido, que não tem tantos amigos. É sempre assim. E ele não tem muitos amigos na escola, mas aí o que eu falo na escola é: ele pode não ter tantos amigos na escola, mas ele pode ter amigos no prédio, ele pode ter amigos na casa de praia, ele pode ter amigos na casa de campo, ele pode ter amigo na casa dos avós, ele pode ter muitos primos, ele pode ter muitos amigos somando todos os lugares que ele tem. Ele só não tem muitos amigos na escola, tá? Normalmente ele se encontra impotente e com medo de reagir ao agressor. Como a gente conversou mais cedo, o agressor ele tá preparado para fazer o bullying, o agredido não tá preparado para sofrer o bullying, então ele se sente impotente em reagir. Ele pode apresentar alguma diferença racial, física, psicológica, cultural, o que for, e sempre essa diferença vai ser o alvo. Mas aí eu falo uma pergunta para eles assim, gente: todo mundo é igual? Todo mundo aqui é gêmeo? Não, né? Então todo mundo é diferente. Ah, todo mundo é diferente. Então a diferença que vai fazer você fazer bullying com alguém, já que todo mundo é diferente, aí eles dão uma segurada e pensam um pouquinho mais sobre isso. E um fato muito interessante, eu acho que é difícil prestar atenção nisso às vezes, mas é que o agredido, ele se sente culpado pelo que o agressor faz com ele. Ele sente meio que ninguém vai proteger ele, ninguém vai conseguir entender ou defendê-lo, então ele se sente meio culpado por aquilo que ele tá fazendo também. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A Lauren tá perguntando: crianças da segunda infância podem cometer bullying? Bullying? Pode. Lauren, desde a primeira infância, assim, prézinho, eu já vi cenas de bullying entre crianças. Então pode sim, tá? A Priscila tá perguntando: quem sofre bullying geralmente precisa de um acompanhamento psicológico ou geralmente é possível dissolver isso com facilidade? Priscila, aí depende muito do conteúdo do bullying, depende muito o quanto essa criança se sentiu atingida com o bullying, o quanto atingiu ela, o quanto ela se sentiu, o quanto prejudicou ela. Então depende muito do que esse bullying significa para essa criança. É muito relativo, depende de cada um. E agora a gente vai entrar no clímax da aula de hoje, que são os tipos de bullying. Quando a gente fala de bullying, a gente pensa que é um só. Não, gente. Tem 7, 8, até 9 tipos diferentes de bullying. Pois é. Tem uns que acontecem mais na escola, tem outros que acontecem mais no trabalho, tem outros que acontecem mais nos dois, depende das idades. Mas existem diversos tipos diferentes de bullying, e isso é muito importante a gente saber, para saber como lidar com cada um especificadamente. Ele diz que não consegue fazer amizades e está aqui assistindo. Meu filho está perguntando como avisar a pessoa que pratica bullying sem correr aos pais. Então essa pessoa, ela tá sofrendo bullying. Se você tá dizendo que ela não consegue fazer amizades, é isso, Caio? Me procura na minha página, ou manda um textinho um pouco melhor aqui pra gente conversar um pouquinho mais. Me procura na minha página, aqui do Facebook mesmo, é psicóloga Stephanie Nebó. Acho que o link tá aqui disponível pra gente conversar um pouquinho a mais sobre isso. Ah, ele sofre o bullying, né, que você tá dizendo, porque normalmente quem não consegue fazer muitas amizades, né? Como avisar a pessoa que está sofrendo bullying. Então, entre em contato comigo na minha página pra gente conversar um pouquinho mais sobre como fazer isso com essa pessoa especificadamente sem expor demais essa situação, tá bom? Como intervir no agressor e no agredido? A Carla tá perguntando. Então, Carla, a intervenção ela é feita através do diálogo, através da conversa e através da explicação. Por quê? É assim, quando a gente fala de bullying, todo mundo sabe o que é. Todo mundo sabe o que é uma agressão do outro com o outro, tá, ponto.
mas ninguém sabe o que é de fato, como que eu tô explicando aqui, que é uma agressão tanto física quanto psicológica, os tipos de bullying. Então, a partir do momento que a gente conscientiza as pessoas, elas conseguem parar. Por que eu tô dizendo isso? Porque quando eu chego na sala de aula e falo, gente, eu vou falar sobre bullying, todo mundo fala, já sei, não sei o quê. Mas, conforme a aula vai passando, eu vou mostrando os tipos de bullying, vou explicando os tipos de testemunha, que tem o agressor, que tem o agredido. Elas vão começando a ver qual é a dimensão do bullying. E aí elas conseguem ver que elas realmente praticam ou já sofreram. E como normalmente as crianças não querem nem praticar nem sofrer, elas param de fazer. Então tem mais a ver com uma conscientização mesmo, tá? A Sandra Caroline. Por que às vezes crianças que sofrem bullying depois de algum tempo tornam-se agressivas como o agressor? Isso é normal? Sandra, responder se é normal ou não é muito difícil, porque o que é normal, o que é normalidade? A gente entra numa subjetividade muito grande em responder o que é normal, o que não é. E assim, depende do que bullying essa criança sofreu, o que aconteceu com ela, por que será que teve essa invertida, né, de era agredido, virou agressor? Provavelmente tem a ver com essa de literalmente querer agredir porque já foi agredido. Então, teria que compreender um pouco mais a especificidade dessa circunstância em si para poder compreender. E como resolver, né? Porque, tá, vamos pensar, a criança sofreu bullying e virou agressora na adolescência. Talvez uma psicoterapia ajude ela a compreender que sofria bullying e quando ela estava no lugar de quem sofria, que quem era o agredido não era bom, para ela se colocar no lugar do outro, ter essa tomada de consciência, tá? Bom, gente, e os tipos de bullying que existem hoje, né? Acho que o tipo mais famoso e conhecido é o tipo do bullying físico. Bullying físico é aquele que tem danos físicos para a vítima, seja esse dano qual for. Então, bater, chutar, puxar cabelo, beliscar, morder, prender a pessoa em algum lugar e deixar ela presa, peteleco, qualquer tipo de agressão física. E é aquela velha máxima, você não pode tocar no corpo do outro se o outro não quer que seja tocado, né? Que liberdade você tem de encostar no corpo do outro se o outro não permitiu o toque? Ponto. Acabou. Começa por aí, né? Um exemplo que eu dou para as crianças. Estão jogando futebol. Você tá olhando para a bola e você querer chutar a bola e sem querer chutar a canela é falta. Você olhar para a bola, olhar para a canela do seu amigo e chutar a canela do seu amigo é bullying. Ponto. Acabou, não tem discussão. E eles começam a entender, mas se foi sem querer? Tudo bem, foi sem querer. Mas você teve a intenção de chutar a canela do seu amigo? Você olhou, eu vou chutar a canela do meu amigo e vai chutar a bola? Tá, isso é bullying, ponto. Bullying psicológico, gente. É aquele bullying que o agressor, ele intimida a vítima sem falar nada. É aquele típico olhar de medição, sabe? Que você faz assim com a pessoa, que você mede ela inteira. Então, olhares feios, apontar o dedo, fazer fazer uma piada para uma outra roda de alunos onde a vítima possa ouvir o que é falado. Então, contar fofoca, inventar mentira, excluir de um grupo, não deixar participar de grupos, olhar e dar risada para aluno sem motivo, apontar sem motivo, tudo isso é o bullying psicológico, é aquele bullying. Sabe quando você tá sentado e você sente que estão falando mal de você, ou que estão te analisando? Isso é bullying psicológico, tá, gente? Deixa eu ver o que a Maria Estela falou aqui. Um pai chegou na escola e disse que veio reclamar, pois seu filho estava sendo vítima de bullying. Quem é seu filho? É aquele gordo que está no parque? E aí? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Uau, Maristela! Exatamente isso. Melhor explicação ou frase que essa, né, gente? Bom, vamos continuar. Outro tipo de bullying que acontece bastante é o bullying verbal. E ele é o mais difícil de ser identificado. Por quê? Porque são as famosas piadinhas, os apelidos, as fofocas. A diferença
que esse tipo de bullying, na verdade, a diferença do bullying em uma brincadeira, uma piada, é que na piada todo mundo se diverte, até quem é o alvo da piada. No bullying, quem é o alvo não se diverte. Então, sei lá, aconteceu alguma coisa engraçada. Ah, fulano caiu de bunda no chão. E o fulano deu risada. Ok, uma piada, uma brincadeira passou. Ah, fulano caiu, hahaha. E ele tá ali com dor e não tá achando graça. Isso é bullying, tá? Então, fazer piada, colocar apelidos, fazer comentários maldosos direcionados àquela pessoa ou àquele aluno. Isso é bullying. Bullying material, gente. O bullying material é aquele ato de esconder, de sujar, de rasgar, de estragar, de jogar em algum lugar inacessível, de riscar ou danificar qualquer pertence físico daquela pessoa, seja o que for. Caderno, lápis, agenda, estojo, mochila, maquiagem, copo, lanche, o que for. Se não é seu, não é pra encostar. Ponto. Se encostou e a pessoa não deixou, e se estragou, é bullying. Lembrando que o bullying, que é aquela pessoa que pratica o bullying, sempre quer mostrar a sua força. E destruir os bens alheios é uma forma de intimidação usada normalmente por quem pratica o bullying. Então, esconder estojo, rasgar caderno, jogar os livros longe, ler anotações da agenda dos pais em voz alta e tudo mais. Nesse momento, eu faço uma comparação muito séria com os alunos. Eu falo assim, tá, vocês estão com a mãe de vocês no mercado e vocês veem alguém colocando um saco de feijão na bolsa da sua mãe, uma outra pessoa X. O que é isso? É roubo? É furto? Não pode? É errado? O saco de feijão não foi pago? O saco de feijão não é da sua mãe? Tá. Então, por que que na escola você pode pegar o estojo do seu amigo e colocar na mochila de outro amigo e não vai acontecer nada? Por que que na escola é certo, se fora da escola não é? Quando a gente faz essa transição de fora da escola para dentro da escola, errado lá fora, errado na escola, as crianças começam a ter mais consciência. Agora, gente, a gente vai falar de uma coisa, dois tópicos muito complicados. Primeiro, eu queria falar do cyberbullying. Com essa onda de nudes, então, bem complicado nas escolas. O cyberbullying é um bullying que acontece nos meios eletrônicos, com mensagens difamatórias, ameaçadoras, por e-mails, sites sociais, redes sociais, WhatsApps, enfim. É uma extensão dos outros tipos de bullying, mas ele é feito virtualmente. E ele pode ser feito através de um fake, né? Ou seja, um perfil anônimo. E, por exemplo, existem dois tipos de cyberbullying muito sérios. Um é aquele direto com a pessoa, então tem um fake, um perfil anônimo, ou o perfil mesmo da pessoa que ela vai lá e xinga o outro, né? Os haters, né? Vai lá e xinga o outro. E tem aquele bullying, cyberbullying, que é um grupo de alunos, ou um grupo do trabalho, seja o que for, se reúnem via WhatsApp, fazem um grupo no WhatsApp pra fazer um bullying físico posterior com aquela pessoa. Então, por exemplo, vamos combinar no WhatsApp de amanhã ninguém falar com o fulano? E aí vira um cyberbullying, vira um bullying físico, um bullying tradicional, como se fosse tradicional, né, gente? E aí a gente vai entrar num lugar muito delicado. Agora, é até chato falar, eu não me sinto bem falando sobre esse tópico em si, que é o bullying sexual, gente. É o que mais tem acontecido, né? Que até o mandar nudes é um pouco do bullying sexual, um pouco do cyberbullying, né? O bullying sexual, ele é aquela onde a pessoa passa a mão sem querer, chega muito perto de uma forma meio intrusa, tenta pegar ou passa a mão deliberadamente em lugares íntimos, te pressiona a fazer algo que você não queira. Isso tem tudo a ver com bullying sexual. E por incrível
E por incrível que pareça, tem acontecido bastante nos dias de hoje. Pois é. E vocês sabiam que tem uma diferença entre o bullying de meninas e de meninos? Gente, tem uma diferença muito grande do bullying de meninas pro bullying de meninos. Eu vou falar de bullying de crianças, depois de adolescentes e adultos, né? O bullying entre as mulheres, entre as meninas, são mais aquele bullying psicológico, que é fazer fofoca, fazer uns boatos, uns olhares meio de medição, assim, que você fica medindo a pessoa, uns sussurros. E de mulher também igual, né? Menino e mulher é meio que a mesma coisa. Menino, o bullying dos meninos é mais físico, é mais uma agressão, chute, empurrão. E aí, com o passar do tempo, vira um bullying mais discreto também de fofoca e o bullying sexual. Mas tem uma diferença bem grande entre os bullyings feminino e masculino. A Fabielle tá dizendo aqui que sofreu bullying psicológico e verbal durante o ensino fundamental. Era difícil para mim se adequar. Durante o período escolar, mudou 11 vezes de escola. Preferia sofrer calada. Até hoje luto pelo trauma. Fui muito influenciada pelas atitudes das pessoas e precisei procurar ajuda. Fabienne, hoje você procura ajuda? Hoje você faz terapia? Qual foi a ajuda que você recorreu hoje para estar bem? Que bom que você tá bem, que bom que hoje você entende que foi um bullying. E como evitar? Acho que alguém me perguntou aqui no começo. A Roberta que me perguntou no começo como evitar, né? Para quem pratica o bullying, desculpa, para quem é vítima do bullying, né? Se abrir, então, incentivar as crianças, os adolescentes a procurarem ajuda, começando pelos próprios pais, né? Incentivar sempre a contar para os pais, a procurar os pais, ou para algum professor da escola que se sinta mais seguro, tenha mais uma empatia, ou para um coordenador, para um bedel. Tem bedel ainda? Não sei, mas para um bedel da escola. E para quem é o espectador do bullying, também procurar a escola e contar para algum adulto responsável o que está acontecendo. E se sentir possível a abertura de conversar com os colegas e pedir para ele parar de fazer, também é válido, gente. Conversar sobre o bullying. O que eu queria também trazer para vocês hoje sobre o bullying é que normalmente as pessoas, assim, a gente fez um estudo que normalmente, vamos dizer assim, as pessoas que faziam bullying antigamente, quando não existia a palavra bullying, quando era só brincadeirinha que ninguém levava muito a sério, mas que as crianças já sofriam, viraram adultos hoje, né? E aí, essas pessoas que faziam bullying antigamente, por incrível que pareça, hoje têm inveja das pessoas que eles faziam sofrer bullying. É muito doido isso, né, gente? Então, a pessoa que te fez sofrer na escola, hoje te stalkeia nas redes sociais e quer saber como você tá, e quer saber da sua vida e tem inveja de você. Pesquisas afirmam isso, gente. De verdade, foi feita uma pesquisa com esses jovens e tudo mais. Acho que esses jovens têm hoje entre 25 e 24 anos. Como pode, né, gente? Pois é. Bom, falei um pouquinho dos tipos de bullying que tem hoje em dia, então eu vou repetir para vocês. Bullying físico, bullying psicológico, bullying verbal, bullying material, cyberbullying e bullying sexual. Qualquer desses tipos de bullying, eles podem acontecer em escolas, em faculdades, em ambientes de trabalho, onde for. O bullying é caracterizado como uma violência física ou psicológica de forma intencional e contínua de um grupo de pessoas para com outro grupo de pessoas, ou de uma pessoa para com outra pessoa, ou de um grupo de pessoas para com uma pessoa, sem motivo aparente. Então, não tem motivo.
Vocês têm alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram falar sobre o bullying? Porque, na verdade, hoje foi uma aula um pouco mais explicativa mesmo para poder ensinar e poder transmitir esse conhecimento que existem diversos tipos de bullying, que eles são diferentes, agridem a pessoa de forma diferente, mas que eles existem da mesma forma. Então, tem mais algum que vocês queiram comentar? Mais alguma coisa que vocês queiram perguntar ou falar? Senão a gente vai finalizando a live por aqui. Eu queria deixar alguns avisos, alguns recadinhos antes de finalizar em si. Queria avisar que semana que vem vai ser o nosso primeiro congresso online e gratuito aqui do Mais Psicólogos. Então, fiquem atentos ao evento e à nossa página Mais Psicólogos, onde tem todas as informações, todas as lives, e todos os profissionais e tudo que vai acontecer. Vão ser mais de 30 lives diferentes, com vários profissionais diferentes. Vai ser na semana que vem. Eu queria também dizer que eu estou aqui toda terça-feira online e ao vivo, conversando com vocês, dando aulas, explicando sobre qualquer tema referente à psicologia. Então, deixem sugestões de temas que vocês queiram saber um pouco mais, tenham alguma curiosidade, tenham alguma dúvida. Podem deixar aqui nos comentários, podem mandar para o Facebook do Mais Psicólogos, tem o meu Facebook também, que é psicóloga Stephanie Nebó. Fiquem à vontade para mandar sugestões de temas, mandar perguntas, dúvidas e o que mais vocês quiserem. E é isso, gente. Acho que não tem mais nenhuma pergunta por hora. Então, boa noite para todo mundo. Espero poder ter ajudado vocês de alguma forma. E a gente se vê na semana que vem. Tá bom? Um beijo a todos. Tchau, tchau.